Para começar, nós vamos ouvir as palavras da diretora, da coordenadora do Parque das Aves, a dona Ana Campam. É isso? Eu estava veterinária na África, veterinária do campo. Quando eu cheguei no Brasil para construir o Parque das Aves, eu não sabia de nada. Eu não sabia nada da administração, como lidar com empresas, com colaboradores, com bancos, recursos humanos, nada. Eu fiz da minha maneira. Eu gosto de ter rostos felizes ao redor de mim. Eu gosto um pouco de carinho. Eu gosto o sentido, o ambiente da família. Exemplos. Fizemos um bom café da manhã para todo mundo. Cuidamos da saúde. Pagamos receitas da medicina. Nós, quando alguém estava preso, naquele gancho de emprestando dinheiro e não poder repagar os juros, nós salvamos a pessoa, pagamos e cobramos mensalmente sem juros. De início, sem fins lucrativos, tá? Sem querer um retorno, mas aconteceu um retorno, porque a minha turma cuidava de mim muito. E esta turma, no início, 18 pessoas. Hoje, 260. E aquele ambiente da família ainda existe e vai continuar a existir. Sobre mulheres, poder das mulheres. Claro, nós somos uma empresa um pouco dominada por mulheres. A maioria dos nossos gerentes e líderes são mulheres. Mas nós temos homens fantásticos também. Temos o Cícero, e temos o meu genro, Oli, o John, sabe? Temos um monte de homens fantásticos também, mas está um pouco dominante. O feminismo, né, um pouco dominante aqui. Mas tá bom, estamos andando. Então, assim eu fiz. Eu fiz tudo para agradar todo mundo, agradando mim mesmo com isso. Vivendo num ambiente bem carinhoso. Aí, essas são as palavras da dona Ana Krocamp. Ela é também, além do Parque das Aves, ela também é conselheira da CIF. Umas belas palavras da Ana para a gente abrir esse especial do Dia das Mulheres aqui no Estação Inova City. E eu queria passar já a palavra para o nosso convidado, né, o presidente da CIF, presidente reeleito. Já a gente vai falar sobre isso, mas Faisal, Ismael, o que achou das palavras da dona Ana? Dona Ana é um exemplo, né, de empreendedora, de mãe de família, no cuidado que ela tem com os animais que ela cuida, que é igual a casa dela, né? E os funcionários, que é a grande família dela, esse respeito à saúde, ao comportamento, à parte de equipe, isso nos engrandece muito na CIF, é um exemplo para o empresariado, para aqueles que estão começando a sua carreira. Como mulher, a gente sabe que o mercado ele vem se transformando muito, né? E ela no meio do turismo, assim, é um ícone como mulher líder no setor de turismo, né, em Foz do Iguaçu e no Brasil também. E é uma das referências mundiais, o Parque das Aves, né, para quem não sabe, é uma referência mundial, né, no cuidado com as aves ali, na reprodução também, toda a parte genética que é tratada ali. Isso pra gente nos engrandece bastante. Justamente. Essas são, então, as palavras do presidente reeleito da CIF, Faisal Ismael.
A gente tem mais duas convidadas especiais para hoje, né, em alusão ao Dia da Mulher, duas empresárias, empreendedoras em Foz do Iguaçu, mas a gente toca no decorrer do programa. No Roda de Conversa, nosso convidado de hoje é o Faisal Ismail, atual presidente da CIF e, como todo mundo já sabe, presidente reeleito da CIF. O Faisal, ele tem como formação profissional odontólogo desde 94 pela Unopar, presidente das franquias Ortoplan, especialidades odontológicas, é membro do Fundo Iguaçu, membro do CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Foz do Iguaçu, e também diretor da FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná. Faisal, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes aqui na RCI. Certo. Estamos aqui para falar, é óbvio, né? O Guilherme até brincou com a gente um pouco aqui no intervalo, que ele tinha uma breve suspeita que o Faisal seria o nosso convidado de hoje, é lógico, por conta da eleição que ocorreu na semana passada. Então, nessa eleição, o Faisal Ismail, ele foi reeleito presidente da CIF, o Walter Venson foi reeleito, reconduzido ao cargo de presidente do Conselho Superior, e também o Elias João Dandolini foi eleito presidente do Conselho Fiscal. Então, ao todo, a chapa Unindo Foz é composta por 17 diretores e 18 membros do Conselho Superior e 6 membros do Conselho Fiscal, totalizando aí cerca de 60 pessoas. A gente vai falar um pouco sobre a posse, sobre o biênio, né, esse biênio 2020-2022. E para começar nessa nossa roda de conversa, queria primeiro parabenizar o Faisal pela reeleição, também ao Venson, que não pôde estar aqui conosco hoje, também ao Elias, e perguntar, em linhas gerais, Faisal, quais são os planos e os desafios da futura gestão da CIF? Legal, né? Nós temos aí esse desafio por mais 2 anos. Os planos é dar sequência naquilo que vinha sendo elaborado. Nós temos hoje uma sede enorme, uma equipe que está aumentando dentro da CIF, só que os nossos compromissos eles são mais altos, né? Eles são com a sociedade em relação a tudo que se diz quanto ao varejo, né? E a CIF ela vem trabalhando na sua digitalização completa, entrando no mundo digital, e temos vários desafios como a inovação dentro da CIF, né, que é toda a sua plataforma, toda a sua estrutura digital, quanto à parte de documentação, contratos, e fazendo com que a equipe também se atualize para esse mundo, né? Nós temos hoje, dentro da estrutura da CIF, pessoas extremamente capacitadas, a parte comercial, e sempre lançando novos produtos, né? Que a CIF ela sempre inova ano a ano, com direcionamento da FACIAP, para que os nossos associados tenham sempre o melhor benefício no atendimento à sua empresa. Faisal, falando um pouco da eleição, né? A eleição ocorreu na semana passada e foi formada uma diretoria e também um conselho superior. Queria que você falasse um pouco do perfil dessa nova diretoria, se tem bastante continuidade de diretores da atual chapa, também no Conselho Superior, e principalmente se teremos novamente a representatividade dos principais setores econômicos e geográficos de Foz do Iguaçu. Só para explicar o contexto da pergunta para o nosso ouvinte, uma característica da atual diretoria e atual Conselho Superior é uma diversidade, praticamente uma abrangência de todos os setores da economia e também geográfico. Teremos isso nesse próximo biênio? Sem dúvida alguma, né? 90% das pessoas permaneceram, né, na diretoria e no conselho, fazendo com que isso continuasse. E a gente trabalha muito forte nessa ideia sempre, naquilo que eu acredito, que é a diversificação, tanto na parte de pessoas do setor do turismo, quanto da logística, quanto da parte do ensino e da parte de serviços. Isso faz com que as diversas mentalidades pensantes da nossa cidade tragam as suas demandas e que nos ajudem também com os problemas do dia a dia dentro da CIF, né? A gente tem empresário dentro do Conselho Superior e também dentro da diretoria de vários bairros da cidade, né? Tem bastante gente do centro, é óbvio, mas temos ali
de todas as regiões. O que isso facilita para a condução dos planos, né, dos objetivos e desafios da CIF? A gente sabe que é difícil um gestor de qualquer entidade de um porte interessante, ele conseguir atingir a todos, né, numa velocidade tão rápida, quanto também de uniformidade na informação. Isso faz com que a gente filtre bastante a informação com essas pessoas das regiões da cidade, né, dos bairros que fazem parte da CIF, hoje da diretoria do Conselho. A gente está praticamente com todas as regiões dentro hoje do Conselho da CIF, facilitando o nosso trabalho no dia a dia. E isso vem nos dando uma harmonia muito melhor nas soluções e na rotina que a gente vem tocando no dia a dia. Então, para aquelas demandas corriqueiras que geralmente envolvem infraestrutura, seja na região da Vila Portes, na região da Vila A, na região norte, né, Vila A, Vila C, também região do Porto Meira, região leste, que é a região de Três Lagoas, Morumbi, todas essas questões acabam chegando de forma mais facilitada justamente por ter quem vive essas regiões. Exatamente, né? O comerciante ou industrial ou as escolas que são dessas regiões nos trazem as demandas pontuais e a gente vai trabalhar com o poder público para tentar solucionar da melhor forma possível, com brevidade, que fique bem para todo mundo, né? Isso nos direciona no trabalho e facilita bastante. Faisal, uma outra particularidade, uma outra característica também agora desse próximo biênio, digamos assim, é que justamente vai ser nesse biênio dessa nova diretoria que vai tomar posse em breve, que vai, digamos, pegar para valer o Centro Integrado de Desenvolvimento Regional, né? Que foi uma conquista da CIF, a sua construção ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas gestões. A inauguração foi no final do ano passado, mas os trabalhos para valer se iniciam neste ano e agora com essa nova diretoria. A CIF ela vem trabalhando, vamos dizer, nos últimos 10, 12 anos, desde o Alamine para cá, nessa construção desse projeto, onde o Rony Temp conduziu com tanto esmero e ajudou a concluir o Moiru, o prédio, né? E agora vem o grande desafio, né? Eu estava até na eleição, a gente brincou, né? Se a gente jogou bola em campo de terra, né? Agora com campo gramado, a gente vai ter que correr, né? E isso faz com que a responsabilidade aumente, com que a integração entre as entidades ali seja mais consolidada e mais forte a cada dia, e trazendo um direcionamento para as demandas da nossa cidade, né? A sociedade civil em Foz, ela está extremamente organizada. Nós estamos consolidados num projeto que chama Centro Integrado de Desenvolvimento, e isso faz com que uma agenda comum e o direcionamento comum às novas demandas que serão geradas, né, com apoio, seja de Itaipu Binacional, seja da Prefeitura, seja do Ministério Público, seja de qualquer recurso que a gente possa estar trazendo para esse benefício, né, nós vamos estar trabalhando. Não esquecendo nunca do nosso querido Observatório Social, que é uma das ferramentas mais importantes da nossa sociedade. Só para a gente explicar um pouco, Faisal, o que é o Centro Integrado de Desenvolvimento Regional, né, pro ouvinte que está nos acompanhando, que de repente ainda não ouviu falar do CID, né, como a gente costuma dizer. Explica para a gente como é que funciona essa estrutura toda. O CID é um local, né, físico, onde nós construímos uma integração entre 22 instituições que tem um direcionamento de atuação na cidade, né? De atuação seja para viabilizar projetos, como também para tomar decisões perante a maioria da sociedade. A gente tem ali dentro os vários setores, né? Do turismo, da logística, da educação, quanto na área de projetos e outros, e para a gente fazer com que a sociedade consiga se organizar e se posicionar perante aos percalços que podem acontecer em qualquer cidade. Estar próximo, estar no mesmo espaço, facilita esse diálogo, esse intercâmbio de ideias, esse reforço, intensificar, né, os trabalhos para concretizar esses projetos, esses planos? Sem dúvida alguma, né? Isso vem ali no braço forte do CODEFOZ, do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, capitaneado pelo Mário Camargo, né, que vai para uma reeleição agora. A gente tem essa visão que o CODEFOZ é o instrumento mais importante hoje da nossa sociedade em relação a catalisar e condensar essas instituições dentro do
decide, né? Para isso que a sociedade tem que participar realmente do Codefós para entender na prática, né? Qualquer pessoa pode estar dentro e participando, ajudando, contribuindo, opinando e fazendo com que a nossa cidade seja cada vez mais próspera. Falando em Codefós, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, o Codefós, ele teve alguns percalços, digamos, no ano passado, justamente por mudanças de governo, que isso acabou dificultando muito como que eu posso dizer, a formação de uma nova mesa diretora, mas como você falou, está previsto para agora, salvo engano, em março, a retomada das assembleias, né, das plenárias, com a eleição da nova mesa diretora? Isso, as novas assembleias elas voltam, né, dia 30 de março, a princípio a data agendada às 18 horas, para a gente retomar os trabalhos do Codefós. Nós da CIF vamos estar empenhados para que este instrumento ele volte a ter a força que teve no começo e durante gestões de governos municipais ele se enfraqueceu um pouquinho, até por perca de atuação, por não apoio, mas ele vem se reinventando e é nisso que nós acreditamos como instrumento sólido, né, para que a sociedade consiga se posicionar e atuar junto com um poder público sério e que queira realmente o bem da nossa cidade. Diga-se de passagem, sim, que embora teve essas dificuldades durante o ano passado, mas principalmente o Mário Camargo, que está à frente do Codefós, manteve uma atuação firme, né, principalmente defendendo os projetos, e esses projetos que logo a gente vai falar sobre eles, projetos que nasceram na base da sociedade civil organizada. Então o Codefós sim manteve a sua atuação, mas de uma forma mais discreta no ano passado e agora retomando as suas plenárias com força total. Faisal, nós abrimos nosso programa lá no começo falando do Dia Internacional da Mulher e também das associadas da CIF, né, das empresárias empreendedoras da CIF, e nós ouvimos no primeiro bloco a Ana Krolkamp, que é lá do Parque das Aves, a dona Ana, todo mundo conhece, e ela nos contou um pouco da sua trajetória, um pouco do seu trabalho lá no Parque das Aves, mas principalmente a sua condução frente à equipe de colaboradores, de funcionários lá do Parque das Aves. E também comentou sobre a presença da mulher. Além da dona Ana, a gente ouviu durante essa semana passada e publicou em nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no próprio site da CIF, outras duas lideranças aqui de Foz do Iguaçu. Uma delas é a Cássia Regina, que é a presidente do Conselho da Mulher Empresária Executiva da CIF, que inclusive realizou um grande evento aí nesse final de semana, nessa última sexta-feira, que é o Bar de Negócios para Elas. E a Cássia também deixou a sua mensagem sobre a presença da mulher no mundo corporativo. Vamos ouvi-la. Sou Cássia Regina, estou no ramo de imobiliária, ao qual leva meu nome, Cássia Regina Assessoria Imobiliária. Eu estou a Foz do Iguaçu há 35 anos. Quando eu fiz a minha primeira graduação em administração de empresa, fiquei com vontade de abrir o meu próprio negócio. Daí, há 12 anos atrás, virei empresária. Sou corretora de imóvel, administradora, diretora da empresa aqui, onde meu primeiro filho é meu sócio. E juntamente com a abertura da minha empresa, já me associei à CIF. A CIF tem vários núcleos no programa Empreender. E eu faço parte do núcleo de imobiliária e também do Conselho da Mulher. No Conselho da Mulher, eu exerço a função de coordenadora nessa gestão. E também dentro da CIF eu tenho um cargo de diretora, que é diretora da Construção Civil e Imobiliárias. O trabalho como coordenadora do Conselho da Mulher Executiva, não vou te dizer que é fácil, é difícil. Imagina, 30 empresárias de ramos diversificados, falando, tendo ideias, mas o mais gratificante, tudo que nós colocamos de ações, de meta, objetivo, nós temos o nosso regimento interno, a satisfação, a gente chega no final de cada ano com tudo as metas cumpridas. No mundo empresarial hoje, no meu
eu acredito, no meu ponto de vista, que a mulher deixou de ser aquela dona de casa. Hoje ela já buscou seu espaço no mundo empresarial, já estamos nos tornando protagonistas da nossa história. Então, com isso eu penso que tem campo para todo mundo, mulher é dedicada no que faz, ela tem mais que correr atrás do seu sonho, abrir a empresa, fazer aquilo que lhe dá prazer. Então, o que eu digo? Qual é o meu conselho? Vá à luta. Se você tem um sonho, um objetivo, uma meta, vá atrás. Não desista daquilo que você tem em mente. Você consegue. A gente aprendeu a chorar, a cantar, a sorrir. Caiu, levantou e segue em frente. Segue em frente sempre. Essa é a Cássia Regina, presidente do Conselho da Mulher Empresária Executiva, que realizou o Bar e Negócio para Elas, né? O Faisal estava comentando antes. Queria que você participou lá, Faisal? Como é que foi? Sim, eu estive lá. Parabéns a Cássia, a todas as empresárias organizadoras, né? Uma equipe, um time fantástico, né? Uma atuação brilhante. Tinha mais de 500 empreendedoras lá, empresárias no Country Club. Foi assim um show mesmo de organização, de conteúdo, né, com a palestrante brilhante na Salazar, ali, Aline Salazar, que foi assim show de bola. E o que mais me chama a atenção foi em relação à parte de pontualidade, estavam todas ali, né, assim, foi muito bonito de ver. E assim, um local de geradores de emprego e renda da nossa cidade, né, o PIB da cidade ali estava altíssimo naquela noite, né, parabéns mesmo. E sempre é bom lembrar que todo o recurso, toda a arrecadação dos ingressos, da venda dos ingressos, ele vai para o Observatório Social de Foz do Iguaçu, que é uma baita ferramenta. O Faisal também comentou ali quando falou do CID, né? O Observatório Social está lá junto conosco e tem um trabalho de controle social ali fundamental. Para esse ano a gente não sabe ainda, elas vão fazer as contas, né, de quanto vai sobrar, mas só para lembrar, 3 anos atrás ele chegou a repassar 13 mil, né, em 2017, se não me engano, e no ano passado a arrecadação, a doação foi na ordem de 20 mil. Então é um valor que ajuda muito, que é decisivo ali para a manutenção dos trabalhos do Observatório Social. Logo a gente deve receber o Jaime Nascimento, que é o novo presidente do Hospice aqui também, mas fica também os parabéns aí da Rádio RCI para todo o Conselho da Mulher Empresária Executiva, também para a Cássia, que está à frente desse processo, a gente acabou de ouvi-la aqui, e logo nós vamos voltar lá a ouvi-las, porque quando fechar as contas lá, a gente quer registrar esse momento decisivo aí para os trabalhos tanto do Conselho quanto do Observatório Social. E antes de retornar na nossa roda de conversa aqui com o presidente reeleito da CIF, Faisal Ismail, quero mandar um abraço para o Saulo Marques, que está nos acompanhando pela live, e também para o Fran Carlos, nosso consultor do programa Empreender, que mandou uma mensagem lá. Bom dia, equipe do Estação Inova City, ao convidado presidente da CIF, Dr. Faisal, e um abraço a mim, né? O Fran sempre carinhoso ali, tal como a dona Ana, sempre muito carinhoso nas suas palavras. Também nos acompanham aqui pela live do Facebook, e quero mandar um abraço pro Guilherme Desieva, desculpe se eu errei a pronúncia, o Celso Ribeiro, o Marcelo Pola e o Paulo Bogler, né? Todos acompanhando a gente aqui pela live, um abraço para todos aí. E continuando na nossa roda de conversa, Faisal, a gente estava falando sobre os grandes projetos, desafios e planos para essa nova diretoria, novo Conselho Superior da CIF, que foram eleitos semana passada, que tomam posse em abril, mas que tem que dar continuidade aos projetos em andamento e também trazer novos planos, novas ações. E uma delas, que também foi no final do ano passado, foi a Lei Municipal do Compliance, né? Um pedido da CIF à Prefeitura e que foi aprovado no final do ano passado, ou seja, tem que fazer funcionar esse ano. Como é que está esse trabalho, Faisal, de diálogo com o poder público, com o poder municipal, para fazer funcionar essa lei? Muito bem, né? A lei de compliance é uma vitória do empresariado, da população, né? Isso nos traz uma forma de controle, uma forma de atuação perante as pessoas que trabalham dentro do poder público, não acharem que são intocáveis, né? Isso faz com que o compliance ele crie regras, regulamentos, a parte de anticorrupção dentro do sistema público, e Foz do Iguaçu está de parabéns, é uma das 3 cidades do Brasil, né, a estarem atuando
disputando com a lei, assim, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e agora Foz do Iguaçu, é a 4ª cidade no país, né? Então, assim, é uma vanguarda que a CIF, ela começou lá atrás a fomentar, a contextualizar o tema, trazer à tona a informação, e o prefeito abraçou e levou, né, para a conclusão desta lei. Fazendo com que a partir de agora, né, nós estamos já com um grupo de trabalho dentro da prefeitura, junto com a CIF participando, construindo então este departamento de compliance dentro do poder público. Isso faz com que a lei realmente não fique só uma lei de gaveta ou de tirar foto, né? E nós sabemos o tamanho da importância de uma lei dessa funcionando dentro do poder público, que ela também protege, né, o líder público, né? Ela protege a pessoa que está no comando, seja A, B ou C, para que ele também não seja pego, né, com algumas inverdades ou algumas ações de má fé dentro da sua legislação. Tem um termo, né, que a gente usa muito, transparência, né, a questão da transparência. Isso tem muito a ver com o próprio trabalho do Observatório Social, mas a lei do compliance ela é mais preventiva ainda, né, porque o trabalho do Observatório é acompanhar aquilo que está em andamento. Tem a capacidade de fazer correções prévias, mas a lei em si, ela se aplicada ao pé da letra, o próprio trabalho de controle social, ele vai diminuir, não que vai diminuir, mas vai ser facilitado, porque a transparência, ela vai ter que atingir todos os níveis de governo, todas as autarquias, todas as secretarias, Exato. gabinetes, no que diz respeito a todos os processos de compra e prestação de serviço, Faisal, é esse o caminho? É isso mesmo, né? Quando a gente fala de transparência e gestão em 360 graus, em gestão compartilhada entre setores de um poder público, a gente fala com que a regra, ou seja, o DNA básico, né, que é a lei do compliance, ele seja aquela cartilha, né, que aquela pessoa, quando ela senta ali, ela sabe que ela tem o direito de fazer isso, o dever de se comportar assim, e isso vai dando limites às pessoas, né, não achando que tudo é possível ali dentro. E a gente faz com que também as pessoas, os usuários, né, desse serviço público, ele se sinta respeitado e ele enxerga aquilo que realmente deve ser entregue para ele. Então, a partir daí, nós estamos começando um trabalho, a gente sabe que isso leva-se tempo, você criar uma cultura num instrumento tão grande quanto é uma prefeitura. Foz do Iguaçu, aí são mais de 6 mil funcionários públicos, né? A gente sabe que isso vai ser uma tarefa dura, mas não vamos nos furtar a essa luta e vamos estar trabalhando firme nisso para que se construa, então, essa lei realmente, de fato, dentro do poder público. Faisal, e uma questão que sempre fica na cabeça do ouvinte, do morador de Foz do Iguaçu, do cidadão, é o porquê da iniciativa privada, da Associação Comercial de Foz do Iguaçu, ter feito esse trabalho, né, de articulação, de pedido frente à prefeitura. Você pode dizer para a gente? A gente parte do princípio que todo município, todo país, ele deve ter instrumentos, né, instrumento para a sociedade poder acompanhar, poder cobrar, poder fazer as suas solicitações e que funcione de preferência, né? O Observatório Social é um instrumento fortíssimo nisso. O Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu é outro instrumento também muito importante, que é de articulação, que é de projetos e demandas sociais. E a parte da lei do compliance é um organizador, né? Ela é um balizador na transparência e controle também do líder público para que isso lhe auxilie, é um instrumento de auxílio ao poder público, né? E isso faz com que aquele gestor público que tenha lisura, que ele tenha realmente esse perfil de transparência, que ele tenha a visão de que o todo é mais importante, né? Ele vai atuar, né, com toda a energia nesse movimento da lei do compliance, que vai dar a ele ferramentas e instrumentos para que ele consiga ter uma gestão qualificada. E a CIF, né, quase setentona, quase 70 anos, completa 70 anos no ano que vem, mais uma vez dando a sua contribuição para o fortalecimento das organizações do poder público, da iniciativa privada. Fica aí o registro, então, dessa contribuição
da A entidade, CIF, ela né? podia, né, tá quietinha ali e realmente trabalhando só com varejo, com aquilo que é o perfil da associação. Porém, a responsabilidade nos chama, né, mais do que isso, já é histórico, né, a participação da CIF na cidade, o posicionamento dela, e por ser a maior entidade da cidade, com praticamente 1.600 associados e tendo assim grande parte do PIB municipal trabalhando dentro da CIF como associados, a gente se sente na obrigação dessa presença, né, em algumas decisões, em alguns posicionamentos, para que toda a nossa participação vale a pena para a sociedade. Faisal, você falou desse trabalho mais macro da CIF, né? Então gostaria que você fizesse uma leitura do atual momento atual momento econômico, né, e de obras, de projetos que estão em andamento na cidade. O que você pode destacar para a gente, para o nosso ouvinte? A gente tem assim um canteiro de obras em Foz, né? A gente tem a segunda ponte, a pleno vapor. O presidente do Paraguai esteve recentemente visitando lá do Paraguai, com um alinhamento muito forte já entre os dois lados na parte de construção mesmo. A Perimetral Leste já em breve dando seu start inicial. Nós temos aí o centro de startup novo sendo lançado, né, a full, vamos dizer assim, né, para que a obra realmente se consolide com a licitação já executada. Nós temos a pista do aeroporto que foi autorizado a extensão dela, fazendo com que voos internacionais entrem na nossa cidade. Nós vamos ter agora a inauguração da primeira loja franca em Foz do Iguaçu, e isso faz com que a gente fique com os olhos bastante atentos e saber esse movimento para que o nosso comércio ele se atente e ele se engaje nisso, se é bom para ele também, né? Com algumas ressalvas e muitas outras coisas que virão para Foz do Iguaçu. Nós temos hoje uma Itaipu Binacional voltada à integração da logística e da parte de infraestrutura da nossa cidade. O nosso grande desafio em breve vai ser o posicionamento de novos projetos para a nossa cidade, que é dar mais mobilidade para a nossa cidade e segurança. Dentro desses projetos todos que você elencou, como é que nascem? Como é que a cidade pode viver esse momento hoje? Onde que nasceu onde começa um trabalho desse, Faisal? Eu queria que você destacasse, assim, de elaboração desses projetos para chegar num momento como esse e poder colher esses frutos. O trabalho ele começa na geração de demanda de um setor, né? De um setor que a cidade tem viés. Nós sabemos que a cidade tem três grandes forças propulsoras, né? Que a primeira delas é o turismo, depois a logística e depois serviços, né? Então essas três molas propulsoras é onde nós devemos nos concentrar, né? Para que se consiga mais desenvolvimento, geração de emprego e renda na nossa cidade. Isso faz com que cada setor desse trabalhe dentro, por exemplo, do Codefos, as câmaras técnicas. E essas câmaras técnicas geram, então, ali dentro projetos que são todos voluntários, e para que isso se construa, a sociedade tem que estar entendendo e participando. Então, são projetos nascidos lá atrás, na base da sociedade civil organizada, sim, que hoje estão se concretizando. Esses projetos, alguns têm mais de 15 anos, né, de desenho e luta e busca, né, um deles que eu vou citar agora por exemplo, a cota de $500 é um trabalho de mais de 9, 10 anos, né, de organização, de apresentação de dados, de reuniões em Brasília, a segunda ponte também, a parte da Perimetral Leste, todos esses projetos não saíram da gaveta do dia para a noite, nem foram pensados em 30 dias, isso foi feito com muita discussão, com muito envolvimento de várias partes da sociedade, na grande maioria todos participaram de tudo, né? Isso faz com que a transparência, né, seja feita primeiro dentro de casa, né? Que a nossa grande casa ali é a CIF, é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, com as entidades do turismo, com todas as participações sociais que envolvem dentro dessas entidades. A gente teve também um anúncio recente de uma outra grande obra bem esperada aqui da comunidade de Foz do Iguaçu, da região como um todo, na verdade, que foi feita pela Itaipu Binacional, pelo diretor-geral brasileiro, o Joaquim Silva e Luna, que foi, em conjunto com o governo do estado, a duplicação da BR-469. Qual a importância de fazer essa obra também, que já começou lá pela década de 2000, começou, parou, depois estacionou, né, ficaram aqueles canteiros iniciados ali nas marginais e nunca mais se ouviu falar dessa possibilidade. E agora está aí
com esse anúncio de que ela deve iniciar ainda esse ano. A duplicação da 469, a notícia, ela veio como uma cereja do bolo pra gente, né? Era o elo que estava faltando para fechar um ciclo de grandes obras de infraestrutura que nós tínhamos no nosso portfólio ali, que eram os grandes projetos dos últimos 10, 15 anos de Foz do Iguaçu. E nós temos que aqui agradecer, e não podemos esquecer nunca de agradecer ao nosso governador, Ratinho Júnior, que chamou para ele a responsabilidade. Temos que agradecer ao presidente Silvio Luna, da Itaipu Binacional, que chamou para ele também a responsabilidade. São pessoas fundamentais nesse processo da 469, com todo o setor do turismo, né, que envolve o Contour, que envolve a parte do Fundo Iguaçu, em Foz do Iguaçu, né, que participaram ativamente dentro dessa retomada da duplicação 469, que é estratégica para a nossa cidade, ela é fundamental, e para uma cidade que hoje é o segundo polo destino de visitação turística do Brasil, né, não tem outro caminho a não ser reorganizar a infraestrutura, né, de toda a nossa cidade. Certo, Faisal, são grandes obras, grandes projetos em andamento. Antes de a gente voltar para falar sobre os planos, agora os outros grandes projetos que estão por vir, gostaria de ouvir, dentro da nossa série de especial sobre as mulheres, a palavra da presidente, que foi presidente da CIF, da empresária Elisângela de Paula Kuhn. Ela foi presidente da CIF em 2011, 2012, se não estou enganado, e ela também falou um pouco da sua trajetória, mas principalmente da presença da mulher no mundo corporativo. Vamos ouvi-la. Sou Cássia Regina, estou no ramo de imobiliária, ao qual... Opa! Pequeno probleminha aqui, mas vamos alinhar o nosso colega aqui, o Davi. Agora sim, a Elisângela de Paula Kuhn. Olá, eu sou Elisângela de Paula Kuhn, contadora, advogada, empresária, sou diretora executiva da De Paula Contadores, uma empresa que me orgulha muito, e até acho que em função do trabalho na minha empresa eu fui convidada para participar da associação comercial, me envolvi, aprendi muito e acabei sendo a primeira mulher presidente da Associação Comercial de Foz, da ACIF. Um período de muito aprendizado, onde verdadeiramente eu pude conhecer o empresário de Foz, e muita gente legal e muita experiência muito valorosa e que hoje eu uso na minha vida e nos meus negócios. Eu acho que o empresário, uma mulher empresária, um homem empresário, para ter sucesso, ele precisa identificar qual que é o propósito, qual que é o seu propósito, qual que é o propósito do seu negócio. E a gente, quando se aprofunda nisso, entende que não dá para ter um propósito único dos nossos negócios e da nossa vida. Para a gente ter um propósito verdadeiro, a gente tem que envolver a comunidade, não dá para ser feliz sozinho, não dá para ter sucesso sozinho. E quando você pensa desse jeito, você consegue entender o quanto você precisa participar da sociedade, da comunidade, das entidades e da política. Eu acho que essa é a grande dica, né? Não se isolar, não dá para ter um negócio legal e de sucesso se a comunidade à nossa volta também não está nessa onda. Eu acho que se você ainda não identificou o seu verdadeiro propósito, o meu é desenvolver negócios e pessoas, isso me dá muito prazer, e isso é uma onda que vai muito além de ter uma empresa legal, tem que ter um bairro, uma cidade, uma sociedade legal. Se você não identificou o seu propósito ainda, identifique, vale a pena, se envolva, participe, e viva feliz, faça a sua equipe feliz, faça a comunidade feliz, tendo excelentes resultados, que no fundo é o que a gente procura sempre. Essa foi Elisângela de Paula Kuhn, presidente da CIF em 2010, 2011. Agradecemos também a Elisângela pela participação. Quem quiser assistir aos vídeos, só entrar em nossos canais, nas redes sociais. E Faisal, a gente estava falando também dos grandes projetos, né, das grandes contribuições. Você citou vários projetos que estão em andamento ou que estão muito próximos de iniciar, já tem recurso, orçamento certo para isso. E agora eu te pergunto, quais são os outros grandes desafios que temos pela frente envolvendo a parte estrutural da cidade? Bem, primeiro, parabéns a essas mulheres maravilhosas que fizeram essas entrevistas, né? A gente fica muito orgulhoso desse desenvolvimento delas dentro do setor do varejo e em outras áreas da nossa cidade e do país, né? Isso nos dá mais responsabilidade e posicionamento também. E na nossa diretoria nós temos aí várias mulheres compondo, como no conselho também.
Falando de grandes projetos, a gente tem 2 grandes desafios, né? O dele, primeiro, é o Porto Seco, que é uma busca que a gente vem entendendo como estratégico e fundamental para o futuro da nossa cidade em relação à parte de logística. A gente tem hoje um Porto Seco que é pequeno, a gente sempre sofre com o posicionamento dos caminhões, com a parte de infraestrutura, e querendo ou não, a partir do momento que a Perimetral Leste estiver pronta, daqui 3 anos, nós teremos assim um contrafluxo, né? A viabilidade do caminhão voltar ao centro, ele é praticamente impraticável, né? Então, assim, o reposicionamento do Porto Seco à frente, né, da Perimetral Leste, para que seja um direcionamento sentido saída da BR, né? Isso vai ser fundamental. E já tem alguns movimentos na organização disso, algumas ideias, algumas entidades já se posicionando, e isso faz com que a gente já comece a discussão com bastante sinergia para esse ano, para que tomamos um posicionamento este ano nesse sentido de um reposicionamento do Porto Seco em Foz do Iguaçu. E em relação ao centro da cidade, ao comércio, teremos novidades? Esse é um desafio nosso da CIF, né? Vamos chamar para a gente esse compromisso, é um trabalho que a gente pensa assim em reestruturar a Avenida Brasil, repensar ela pelo menos, né? Repensar a mobilidade dela, repensar a atratividade dela e repensar a parte de segurança da Avenida Brasil. Isso faz com que a gente da CIF coloque o dedo na ferida, isso já é uma demanda do comércio de muito tempo, né? E a gente tem ali uma responsabilidade muito forte, que é o centro da nossa cidade. Faisal, principalmente essa questão do comércio, mas também os outros projetos vindouros, né? Como levar esse debate adiante, considerando que estamos num ano eleitoral, né? Um ano de eleição municipal, e para a gente fechar a nossa roda de conversa, queria saber qual vai ser o posicionamento da CIF à própria eleição. Bem, a CIF ela se posiciona, né, a partir desse momento com as instituições que fazem parte do CID. Então, esse Centro Integrado de Desenvolvimento, um dos objetivos principais é que tivesse esse alinhamento, né, e a resposta vai ser sempre em conjunto, o posicionamento vai ser em conjunto, é a sociedade se posicionando ao novo líder público ou aqueles que querem sair para uma liderança pública, e de antemão, assim, aqueles que não têm uma viabilidade, que repensem, põem a mão na cabeça, né? Não façam o desgaste municipal, não façam o desgaste no pleito. Isso faz com que a gente perca muito tempo no crescimento e que a gente tenha mais maturidade, né? Maturidade e responsabilidade na hora de se posicionar. Eu quero ser prefeito, eu quero sair numa candidatura, o meu partido está me empurrando para isso, né? Isso já não desce mais, a gente não aceita mais isso. Isso faz com que a gente só se desgaste e perca tempo. E eu acho que Foz do Iguaçu não tem mais esse movimento para se perder tempo. Faisal Ismail, muito obrigado pela presença, pela nossa conversa aqui na Rádio RCI. Deixa a palavra final contigo, pedindo para você fazer um reforço, né, um convite ao associado, mas também à comunidade iguaçuense como um todo, para o dia da posse da nova diretoria e conselho. Que dia vai ser e onde vai ser? Obrigado, Alexandre, vocês da Rádio RCI. A posse vai ser dia 27 de abril, às 18 horas, na sede da CIF. Estão todos convidados para que compareçam lá. E a gente busca trazer com que as microempresas, né, eu quero falar das MEIs agora, venham para a CIF. Nós temos um trabalho muito forte com as MEIs, e os benefícios às MEIs, elas serão grandes, né? Então, nós temos aí em Foz mais de 12 mil MEIs, onde nós vamos, em algum momento, bater um papo sobre isso aqui, né? Eu quero trazer outras pessoas junto e a gente poder trabalhar exclusivamente as MEIs, que é um dos grandes trabalhos que eu quero fazer nesses próximos 2 anos.